Aqui a gente tem uma questão de dilatação térmica linear. Uma plataforma P foi apoiada em duas colunas conforme a figura a seguir. Então aqui a gente tem uma plataforma P na horizontal, apoiada em duas colunas verticais, né? E aí continua assim: devido a um desnível do terreno, para manter a plataforma sempre na horizontal, a qualquer temperatura, foi preciso fazer uma das colunas de concreto e a outra de ferro. Tá? Então, a gente tem duas colunas de materiais diferentes. Qual o valor do desnível H? Então, essa diferença de altura aqui entre as colunas. Sabendo-se que a maior coluna é de concreto e mede 7,8 metros a 0 graus Celsius. E aí deu, né, o coeficiente de dilatação linear do concreto e o coeficiente de dilatação linear do ferro, ok? E aí ele quer saber o valor desse desnível aqui, para que qualquer temperatura ambiente que exista, esse desnível permaneça o mesmo e a plataforma P permaneça sempre na horizontal. Então, mesmo que haja dilatação, essa dilatação tem que ser de uma forma que essa plataforma ela não rotacione, né, ou não fique inclinada nem para cima nem para baixo, ela fique sempre na horizontal. E para que isso aconteça, a gente precisa que a dilatação que ocorrer no ferro seja igual à dilatação que ocorrer no concreto. Então, se o ferro dilatar 0,1 centímetro, o concreto precisa também dilatar 0,1, para que os dois permaneçam sempre no mesmo nível. Tá? Então, a condição para resolver isso aqui é que a dilatação linear do ferro seja igual à dilatação linear do concreto. Tá? Então, essa é a primeira condição, a única, na verdade, ok? Então, a gente vai substituir os valores que a gente tem, a equação, né? Como é que eu calculo a dilatação linear? A dilatação linear é o comprimento inicial vezes o coeficiente vezes a variação de temperatura, tá? Aqui é o coeficiente do ferro, e esse comprimento inicial é o comprimento inicial do ferro, da barra ou da coluna de ferro, igual a variação de comprimento do concreto é L0 do concreto, comprimento inicial, né? Vezes o coeficiente do concreto, vezes a variação de temperatura. E como as duas barras, tanto a de ferro quanto a de concreto, estão na mesma temperatura ambiente, qualquer variação de temperatura que ocorrer, vai ocorrer para as duas igual. Então, a variação de temperatura do ferro vai ser igual à variação de temperatura do concreto. E por isso eu posso cortar, já que elas são iguais, uma de cada lado da igualdade, nessa equação aqui, tá? Então, agora a gente faz substituições. O comprimento inicial da coluna de ferro, o problema não deu. Ele deu o quê? Ele deu que a coluna de concreto é a maior e mede 7,8. Então, a gente tem aqui, né, 7,8 metros. Mas a gente não tem o comprimento da coluna de ferro. Mas a gente pode deduzir que o comprimento total da coluna de ferro é tudo isso aqui, né? Então, é todo o valor da coluna de concreto menos esse espaço H, né? Então, o comprimento da coluna de ferro é 7,8 menos H, certo? É todo isso aqui menos esse pedacinho aqui, ok? Então, eu coloco aqui no lugar do L0 do ferro, eu coloco 7,8 menos H. Isso aqui é vezes o coeficiente do ferro, que é 13 vezes 10 na menos 6, né? Igual ao comprimento inicial do concreto, que ele já disse que é 7,8. Então, 7,8 vezes o coeficiente do concreto, que é 12 vezes 10 na menos 6. E agora eu preciso resolver isso aqui para isolar esse H aqui, descobrir o valor desse H. Então, primeiro eu vou fazer essa multiplicação aqui, né, do que está dentro do parêntese por esse valor aqui. Então, esse valor multiplica esse e multiplica esse, né? Então, eu tenho aqui, vou fazer aqui, 7,8 vezes 13 exponencial menos 6. Eu vou ter
é 1,014 vezes 10 na menos 4, menos o 13 vezes 10 na menos 6 vezes H. Então, 13 vezes 10 na menos 6, H. Isso aqui é igual, aí eu faço a multiplicação ali, 7,8 vezes 12 exponencial menos 6. Eu vou ter 9,36 vezes 10 na menos 5. Agora eu preciso trabalhar aqui para isolar o H. Eu vou passar esse valor aqui para o outro lado da igualdade. Então, vai me sobrar menos 13 vezes 10 na menos 6H, igual a 9,36 vezes 10 na menos 5, menos 1,014 vezes 10 na menos 4. Resolver isso aqui. Tem 9,36 vezes 10 na menos 5, menos 1,014 exponencial menos 4. Eu vou ter menos 7,8 vezes 10 na menos 6. E aqui eu repito, menos 13 vezes 10 na menos 6, H. Isolando o H, eu vou ter menos 7,8 vezes 10 na menos 6, dividido por menos 13 vezes 10 na menos 6. Isso aqui vai me dar o valor de H. H, então, vai ser 0,6 metros. Tá? Esse é o valor do desnível para que a plataforma P permaneça sempre na horizontal. Tranquilo?